Bem, senhores, eu gostaria de, nesse momento, convocar os dois palestrantes que vão ocupar esse tempo, simultaneamente, para discorrer sobre o tema proteção do Rio Pardo e a segurança hídrica da região. Para este momento, nós vamos convocar os palestrantes Dr. Edson Luiz Piroli, que é engenheiro florestal, e também o gestor ambiental Luiz Carlos Cavalchuk, membro da ONG Rio Pardo Vivo, cujos currículos eu passo nesse momento a apresentar da forma breve, como nós já havíamos feito com os demais moderadores. Edson Luiz Piroli é engenheiro florestal, mestre em engenharia agrícola, doutor em agronomia formado pela Unesp, livre docente em sensoriamento remoto e geoprocessamento, professor da Unesp desde 2004, trabalhando com gestão de bacias hidrográficas desde 1997. É orientador de alunos de pesquisa sobre recursos hídricos em todos os níveis acadêmicos e autor de diversos artigos e livros sobre a água e segurança hídrica. Ele será acompanhado na moderação pelo Luiz Carlos Cavalchuk, que é natural de Santa Cruz do Rio Pardo, encarregado de produção da Sabesp há 36 anos. Formado em administração de empresas, possui pós-graduação em gestão ambiental, gestão de empresas, possui a pós-graduação em gestão ambiental, gestão de recursos hídricos e planejamento ambiental em bacias hidrográficas. É técnico em química, presidente e fundador da ONG Rio Pardo Vivo. É integrante do Comitê de Bacias Federal do Paranapanema e Médio Paranapanema e é associado do E-Clube Renascense. Com o anúncio desse breve currículo dos dois moderadores, Edson Luiz Piroli e Luiz Carlos Cavalchuk, peço que nesse momento ocupem a tribuna e o espaço reservado a eles para desenvolver o tema já anunciado, que é proteção do Rio Pardo e a segurança hídrica da região. Por favor. Senhoras e senhores, bom dia. Com a licença do amigo, histórico amigo, meu orientando de especialização, companheiro de lutas aí contra a implantação de PCHs ao longo de já quase 2 décadas. Então eu vou falar um pouco aí, depois o Luiz complementa. Bom, eu quero dizer inicialmente que é um grande prazer estar aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, uma cidade que eu admiro desde que vim aqui para a região, em 2009, e é uma cidade que eu já conhecia desde quando meus tios lá do Rio Grande do Sul traziam arroz para cá, né? Então o pessoal produz arroz lá, vocês beneficiam aqui e a gente alimenta uma boa parte deste país, né? Então, é muito bom estar aqui. Quero agradecer ao Rotary Club, à ONG Rio Pardo Vivo, pela oportunidade de conversar com vocês. O meu trabalho aqui será apresentar uma questão global, trazer para uma questão nacional, regional, e aí trazer um conjunto de contribuições na linha do que o Gabriel apresentou, na linha do que o João Paulo também apresentou. Ok? Então, vamos lá. O tema que eu escolhi amplo é água e os desafios atuais, que é o tema aqui do evento, né? E eu acho que foi muito bem definido. Bom, a importância da água, ela sustenta todas as formas de vida, esculpe o relevo. Então, se temos bacias hidrográficas
elas foram esculpidas pela água ao longo de milhões, bilhões de anos, né? Ela regula o clima global, né? É a água que faz chover e refrescar, né? Em épocas muito cheias, após uma grande evaporação. E a água é alicerce insubstituível para o desenvolvimento socioeconômico de todas as civilizações. A apresentação do João Paulo deixou muito claro o papel da água na indústria, né? Muito bem. Em termos globais, quais são os grandes desafios? Nós temos hoje em torno de 25% da população global enfrentando alto estresse hídrico todos os anos, né? E aqui nós temos, então, o conjunto de países onde esse problema é mais grave. Nós temos aqui a Índia, o Nordeste da China, nós temos aqui a Península Ibérica, nós temos os Estados Unidos e o México, o sul da África, o sudeste da Austrália. São regiões globais onde a população enfrenta desafios diários para a obtenção de água. E um detalhe, nós hoje exportamos muito dos produtos que geramos no Brasil e aqui na nossa região para a Ásia, para o Sudeste Asiático, porque naquela região ali nós temos 1/4 da população global concentrada naquele ponto, né? Quando ampliamos um pouco mais, nós chegamos à metade da população do mundo aqui nesse conjunto de países que têm grande dificuldade com água. Isso pode ter um impacto geopolítico muito severo. Imaginemos nós que 10% da população da Índia resolva migrar buscando melhores condições de vida a partir da disponibilidade de água. Migraria para onde? Para o Brasil, que conforme o Gabriel apresentou, tem 12% da água global, né? Então, nós teríamos um acréscimo de algo em torno de 150 milhões de pessoas, de uma hora para outra, no nosso país. Muito bem. Seguindo aqui, quando falamos de aumento da demanda por água, nós precisamos considerar isso aqui, ó. Em 1980, éramos 4 bilhões de seres humanos. Em 2020, éramos 8 bilhões de seres humanos, com uma intensificação no uso da água no dia a dia. Então, a condição se torna ainda mais severa e preocupante, né? E esses usos da água no mundo, como eles se distribuem? Em termos globais, 70% da água é utilizada na agricultura, 19% na indústria e em torno de 11% para o abastecimento urbano, para o chamado uso doméstico. De acordo com as Nações Unidas, o aumento da competição por água doce entre cidades e agricultura está cada vez maior. E isso nós podemos trazer para a nossa realidade, bacia hidrográfica do Rio Pardo, onde nós temos uma ampliação bastante grande do uso da água na área agropecuária e nós temos uma ampliação no uso da água também nas áreas urbanas, né? No caso de Santa Cruz do Rio Pardo, mais ou menos metade da água que todos vocês bebem e utilizam vem do Rio Pardo. No caso de Ourinhos, 95% da água utilizada vem do Rio Pardo. Ou seja, são mais de 100 mil pessoas que dependem da água do Rio Pardo. E ainda temos Botucatu, lá na cabeceira, que usa quase 100%, atende a quase 100% da população com água do Rio Pardo também, né? 1/3 das cidades do mundo que usam água superficial hoje estão concorrendo com a agricultura. E o que tem a ver a agricultura com água para a cidade? A agricultura é o alimento, né? Então, quando falamos de segurança hídrica, temos que lembrar também da segurança alimentar, tá? E há uma previsão de aumento da demanda de 80% até 2050. Então, o tema do nosso encontro, Desafios Atuais, ele é um desafio mesmo, porque logo aí na frente nós teremos competições cada vez mais significativas por água também. E aqui nós temos um mapa que mostra as áreas de produção agropecuária globais em risco de
falta d'água ou de variabilidade muito grande. Vejam que, com aquele mapa anterior, o que acontece? Quase as mesmas regiões, eu estou apanhando um pouco aqui, quase as mesmas regiões também têm falta d'água e problemas de água para agricultura, ou seja, para produzir alimento. Nós temos no mundo também áreas ocupadas para irrigação, onde praticamente todo o território está irrigado. Tem ali a vila e ao redor é água. Se vocês quiserem conferir, vocês podem acessar o Google Earth, né, e darem uma olhadinha aqui no norte da Índia, no Paquistão, que vocês vão ver isso. E aí algumas outras regiões do mundo também, né, como aqui nos Estados Unidos, no rio Mississippi, aqui na Califórnia, na bacia do Nilo, que é o número 3 ali, na bacia do rio Danúbio, que é o número 7, na bacia do rio Pó, na Itália, que é o número 6. Muito bem. E além disso, nós temos ainda em nível global um problema bastante preocupante, que é a mudança no fluxo dos rios. Essas colorações vermelhas são aquelas onde os rios têm mudança de fluxo grave. Então vejam, casualmente nós vamos de novo para a Índia, para a China, para os Estados Unidos, para México, África do Sul, Austrália. E agora aparece aqui o Brasil, né? Quais rios brasileiros têm importantes mudanças de fluxo? São Francisco e Paraná. Quais são os principais impactos que mudam esse fluxo? Principalmente a construção de represamentos. Então, os represamentos controlam. Nós, no Brasil, controlamos o Rio Paraguai e comprometemos o atendimento dos esteiros, das planícies inundáveis da Argentina, né? Então, vejam a consequência da ocupação. Muito bem. E aí, nos nossos desafios atuais da água, tem o outro lado. O que fazer com o excesso de água? Falamos da falta. E o excesso? Vejam, isso aqui aconteceu na Espanha em julho de 2023. As pessoas estavam em uma grande avenida e de repente uma enxurrada, que a concentração de água em uma única via começou a arrastar carros e pessoas. Isso daqui é uma cena filmada na Nicarágua, onde a pessoa foi atravessar também uma enxurrada e foi arrastada com o seu carro, né? Eu não vou passar todo o vídeo porque não vem ao caso, mas são situações que nós temos enfrentado no mundo todo, cada vez com mais intensidade. Então é aquela situação que a gente pode, aqui na nossa região, usar um exemplo bem conhecido, que é o de Bauru. Alguém aqui é de Bauru? Bauru. Muito bem. Bauru, uma parte do ano está inundada, né? Daqui a pouco vou mostrar alguns exemplos. Chove bastante, a Avenida das Nações debaixo d'água. Quando chega agosto, setembro, metade dos bairros estão sem água porque está faltando água. Esses são os desafios, né? Muito bem, e a situação no Brasil? Então, trazendo para o nosso país, nós temos que utilizamos um pouco mais da metade da nossa água com a irrigação. Aqui. Somando com o uso animal, que também tem alguma coisa de irrigação, nós vamos para a próxima 60%. Lembram que no mundo é 70%. Mas no mundo, 11% para uso doméstico e urbano. No Brasil, ali no final embaixo, nós temos em torno de 24%. Né? E a indústria, que no mundo é 19%, no Brasil não chega a 10%. Isso reflete bem a nossa realidade, né? Podemos colocar as termoelétricas como também integradas nessa questão das indústrias, mas não só nas indústrias. E ainda temos o uso humano rural e a mineração. E aí nós chegamos a essa situação aqui, que mostra a relação entre demanda e disponibilidade de água. Vejam, o norte do país,
bastante água, de vez em quando algum episódio de seca ou estiagem mais curto. Já do centro-oeste para o leste, nós temos muitos dos nossos rios com situações ali nas cores vermelhas e vermelho escuro, que são crítica e muito crítica, né? E nós aqui, onde que estamos neste mapa? Alguém consegue localizar? Para facilitar, eu recortei a região sudeste, e aí nós chegamos aqui no Rio Tietê. Disponibilidade e uso muito crítica. Por quê? É um rio que é muito usado para diluição de efluentes, para transporte e afastamento, um rio muito usado para geração de energia, usado como hidrovia, usado para irrigação e tudo mais. Mas e nós aqui? Aí nós chegamos no nosso Rio Pardo. Isso aqui, pessoal, a Agência Nacional de Águas que tem esses levantamentos. Nós temos uma situação preocupante, desde a cabeceira até Santa Cruz do Rio Pardo, e de Santa Cruz do Rio Pardo até Ourinhos, e de Ourinhos até a foz dele, nós temos uma situação muito preocupante, né? Ou muito crítica. Por quê? Porque de Santa Cruz, que atende em torno de umas 25 mil pessoas, até Ourinhos, que atende 100 mil pessoas, com os usos agropecuários também, nós temos então um rio que precisa ter água o ano todo, e em algumas épocas do ano não tem. Muito bem. E aí chegamos nas principais causas dessas crises hídricas que a gente está comentando aqui. Primeira delas, baixos índices pluviométricos por períodos prolongados. Então, se as chuvas estão bem distribuídas, nós não temos grandes problemas com água, principalmente no Brasil. Outros países a realidade é diferente, tá? E no nosso caso, nós temos o El Niño e a Laninha, que está se formando este ano de novo, né? Já ameaçando a região sul, com possibilidade de chuvas extremas agora no outono. O El Niño basicamente provoca secas no norte e nordeste do Brasil e chuvas no sul. E a Laninha provoca chuvas no norte e leste da Amazônia e secas severas no sul do Brasil, tá? Então esses eventos são o aquecimento da água do Pacífico ou o resfriamento fora do normal, tá? E aí vem uma outra questão, pessoal, que são, melhor dizendo, as mudanças no uso da terra. Por quê? Nós estamos em uma região que naturalmente era coberta por floresta. Desde que o planeta se formou, era floresta, né, por milhões de anos. E de repente nós tiramos essa floresta e colocamos telhados, colocamos concreto, colocamos asfalto, compactamos lá na agricultura, né, na pastagem. Então nós mudamos radicalmente o ciclo da água e isso interfere nos nossos índices pluviométricos, tá? Muito bem, um exemplo aplicado. Eu não tinha aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, eu trouxe um de Botucatu que a gente publicou há pouco tempo. Vejam o caso de Botucatu. No ano de 2002, eles tinham na bacia do rio Lavapés, que é uma bacia que seguidamente tem problema de inundação. Eles tinham uma população no município de 108 mil pessoas. No ano de 22, 145 mil pessoas. Ou seja, houve um aumento de quase 2 mil pessoas por ano. Ah, mas e o que isso significa para a bacia do Rio Pardo? Botucatu bebe água de onde? Do Rio Pardo. Muito bem, então vamos lá. Se usarmos a média do consumo de água de São Paulo, 162 litros por pessoa, então nós podemos saber quanto vai aumentar o uso da água, né? 162 vezes as 37 mil pessoas que aumentou de 2002 a 2022. Então, o aumento de uso de água em Botucatu, nesses 20 anos, foi de 6 milhões de litros por dia. Essa água vem do Rio Pardo, o mesmo Rio Pardo de 2002, ou com menos água, porque agora tem mais represamentos, né?
tem menos recarga via nascentes. Ou seja, quase 2,2 milhões de metros cúbicos por ano. Tá? Além desse aumento, no caso, quando nós mudamos o uso da terra, nós também aumentamos o escoamento superficial. Né? Porque quando nós colocamos esse telhado aqui, nós não deixamos mais infiltrar água. Se não infiltra mais água aqui, a nascente que recebia essa água já não está mais recebendo. Né? Muito bem. Então, e essa água que não infiltrou, vai escoar onde? Superficialmente. Vai carregar as pessoas, como aqueles vídeos que a gente viu agora há pouco. Muito bem. Uma outra questão agora pela ótica rural. Bacia do Rio Pardo. Vejam aqui. Ano de 2004. 38 pivôs na bacia. Pivôs para irrigação, né? Pivôs centrais. Ano de 2024. 303 pivôs. Saímos de uma área irrigada de 17 quilômetros quadrados para 118 quilômetros quadrados. Isso tudo é água sendo retirada da bacia hidrográfica para irrigar as plantações, né? Isso tudo ajuda a justificar algumas fotos que vamos ver na sequência, que o Luizinho alerta seguidamente. Então, aumentamos 7 vezes em 20 anos o uso rural da água da bacia do Rio Pardo, que é o rio que passa aqui pertinho de nós. Né? Muito bem. Além disso, nós aumentamos demais o uso antrópico da terra, urbano e rural. Então, aqui é aquela síntese, aliás, é uma síntese do que eu comentei agora há pouco. Condição natural na nossa região. Né? Condição, aquela foto é de Bauru. Condição hoje comum aqui, ou são áreas urbanas ou áreas agropecuárias. Né? Em áreas naturais, a infiltração da água das chuvas era de 80% ou mais. Chuvas suaves infiltrava tudo, não escoava nada. Né? Quando nós mudamos para áreas urbanas, nós invertemos, 20% infiltra e 80% escoa. Isso explica as enxurradas, inundações, alagamentos, erosões e assoreamentos depois nos corpos d'água, nos fundos de vale. Tá? Áreas rurais infiltram um pouco mais, 40%. Mas tem um detalhe que eu já vou adiantando. Depois, no final, eu vou mostrar algumas ideias. A gente não precisa aceitar isso como uma verdade definitiva. A gente pode mudar essa realidade com ações no dia a dia. O Gabriel já falou algumas, eu vou trazer mais alguns exemplos. E como que funciona então isso que eu falei do aumento do escoamento? Vejam aqui na figura do lado esquerdo. Nós temos, numa condição natural, o escoamento superficial é pequeno, numa condição antropizada, o escoamento superficial se torna muito grande. E isso vai explicar aquelas inundações que nós vimos no Rio Grande do Sul, por exemplo. Vejam, numa área natural, floresta na bacia hidrográfica, 150 anos atrás aqui, quase toda a água da chuva infiltrava. Então essa água depois, uma semana, um mês depois, ia voltar para a superfície nas nascentes. Né? Então, o córrego estava sempre com um nível mínimo, o rio tinha sempre bastante água, e quando dava uma inundação, a inundação não era tão grande. Aí agora é a realidade de hoje. A bacia está toda antropizada, impermeabilizada, compactada. Infiltra pouca água. O que acontece com os nossos rios? Tem muito menos água na época da estiagem. Deixa eu voltar. E quando dá inundação, as inundações são muito maiores. Né? Aqui nós temos um exemplo também do que acontece nas nossas áreas urbanas. Acredito que todo mundo aqui já viu. Isso aí é a água que está indo embora. Né? A água que escoa na superfície das ruas aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, entra no Rio Pardo,
deságua no Paranapanema, entra no Rio Paraná e vai para o Oceano Atlântico, sem infiltrar, sem ficar no sistema, sem contribuir com umidade, aumentando as inundações e sem água depois nas nascentes, porque não estocamos essa água dentro da terra. Aqui nós temos uma foto, né, de 2021, 26 de agosto de 21, vejam quem tirou a foto aqui, ó. A água, eu estou aqui, vocês podem conferir, a água não chegava no meu tornozelo. Tinha quanto? 5 centímetros de água no Rio Pardo. Para subir aqui na ponte, nós precisamos arrastar os caiaques, porque não tinha como a gente andar neles, né? O fundo ia raspando no chão. E isso criou essa situação em Ourinhos. Vejam, no dia 6 de junho de 21, casualmente eu fui lá e tirei essa foto. Em novembro de 21, o pessoal da SAI me ligou na Unesp e falou: professor, a bomba não consegue captar água no Rio Pardo. E agora? E agora? Agora eu também pergunto, por que não me ouviram há 15 anos atrás, quando eu falava que Ourinhos tem que fazer um projeto considerando toda a bacia do Rio Pardo, não só esperar a água lá, assim como Santa Cruz do Rio Pardo, né? Muito bem, então chegamos nessa situação aí. Aí nós temos ainda as mudanças climáticas, né? As secas prolongadas, e aqui é o caso de Ourinhos também, em 2021, essas são as notícias que saíram na época. Aqui é o caso do Rio Batalha, lá em Bauru. Vejam, essa foto é de 24, né? 5 meses de rodízio. Aí o ano passado eu fazia uma pesquisa lá, ainda faço na bacia do Rio Batalha, eu tirei essa foto no dia 21 de setembro, ou seja, um ano depois a represa estava quase do mesmo jeito, né? E o outro lado das mudanças climáticas, que são as inundações, né? Vejam essa foto do Rio Grande do Sul. E eu escolhi essa foto porque a manchete fala o que nós somos, e aqui vem o que o João Paulo falou antes, né? Quando ele analisou ali a implantação das ODS, né? Quase tudo piorando, né? O despreparo, o estado debaixo d'água, e ninguém sabia para onde corria, ninguém sabia onde buscava ajuda, para onde levava as pessoas que estavam com as casas dentro d'água, né? Aqui é Presidente Prudente. Aqui é outra cena em Canoas, no Rio Grande do Sul. Vejam, uma lancha com uma pequena multidão esperando para ser resgatada. E aqui o que sobrou lá no vale do Rio Taquari, depois das inundações. Além disso, né, nós temos ainda nos nossos desafios a poluição e a contaminação dos mananciais. Isso é o Rio Bauru. Eu estudo bastante a cidade de lá porque fui chamado para ajudar num projeto lá do pessoal da APA do Rio Batalha, e a gente estuda bastante isso aqui. O Rio Bauru. Bauru é uma cidade que capta quase todo o esgoto, mas não trata quase nada do esgoto. É uma das piores colocadas no Brasil, porque não trata o esgoto. Ourinhos não é muito melhor. Ourinhos capta, joga nas lagoas de estabilização e joga dentro do Rio Pardo e do Rio Paranapanema. A dificuldade de Bauru é que o rio que eles têm para jogar o esgoto dentro é o Bauru, que é isso aqui, né? Nós temos o Paranapanema, que some rapidinho, né? Mesmo assim, Córrego Jacuzinho. Essa foto é de 2019, lá em Ourinhos, e ainda hoje está do mesmo jeito. Isso já foi denunciado no CONDEM, isso já foi denunciado no Ministério Público, e as pessoas que jogam esgoto in natura aí, elas têm autorização da CETESB. Outro risco que nós temos hoje, desafio, a contaminação dos aquíferos. Alguém antes falou aqui dos aquíferos. Nós estamos sobre o aquífero Serra Geral, e embaixo dele está uma camada de rochas, e depois está o Guarani. Por isso que o Guarani é mais fundo, né? O Guarani corre risco de contaminação nas áreas de recarga, região de Botucatu, e também quando se abre um poço. Cada poço é como se fosse um furo na nossa pele, com o risco de contaminação, né?
e a gente está usando cada vez mais intensamente. Santa Cruz do Rio Pardo usava 70% da água do Rio Pardo há 10, 15 anos, hoje usa 50%. Os outros 50% vêm de poços profundos do Guarani. Né? Desperdício da água captada. Vejam essas manchetes. Em 2022, Bauru e Marília perdem quase 50% da água captada e tratada. Ourinhos, informação de outubro do ano passado, 60%, de acordo com quem? Com quem faz o trabalho, Ourinho Saneamento. Segundo eles, 60% da água produzida e tratada é perdida na distribuição. E como fica Santa Cruz do Rio Pardo? De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, nós aqui estamos mais ou menos nos 35%, que ainda é bastante perda, mas é muito melhor do que Ourinhos, que é 60%. Né? Imaginem que eu, que pago uma conta lá de R$150 por mês, mais da metade dela é para água que eu não usei, né? E assim é para todo mundo. Outra questão relacionada ao desafio global é o afastamento da água. Ou seja, quando nós transformamos a nossa população em urbana, saiu na década de 40, 2/3 rural, para agora nos anos 2020 nós estamos em quase 90%, 85% da população brasileira é urbana. O que aconteceu com isso? A população rural sabia de onde vinha a água. Tinha uma nascente, tinha um poço, tinha que cuidar da água. Né? Responsabilidade pelos efluentes. Até podia jogar no rio, mas sabia que estava jogando no rio. Né? Estava vindo. Consequência direta. Se eu jogasse no rio, eu ia pescar. Eu falava, nossa, mas eu dei descarga e vou pescar. Aí você ficava meio esperto. Aí, conforme a população foi se urbanizando, grandes cidades, o que aconteceu? A gente paga a conta da água, a gente nem sabe. A maioria dos nossos jovens sequer sabe de onde vem a água que ele bebe em casa. E aí, quem é o responsável? É a Sabesp. E o esgoto? Também é a Sabesp. E qual é a minha responsabilidade? Eu pago a conta. Né? Mas aí, nesse caminho, eu também faço muita coisa errada que compromete o ciclo da água. Então, atualmente sabemos, aliás, aqui é uma pergunta, sabemos de onde vem a água que usamos em nossas casas? Isso eu sempre pergunto para os meus alunos. Sabemos para onde vai a água depois que usamos? Eu dou descarga. E aí, o que acontece? Né? Muito bem, e o nono desafio que nós temos, essa é a bacia hidrográfica do Rio Pardo, é o manejo integrado das bacias hidrográficas, né? Que a gente não considera, porque cada um faz a sua gestão. E nós temos governos que não conseguem ver o território como algo que precisa de planejamento, né? Então nós temos condições em muitos lugares como essa mostrada na figura de cima, tá? E a figura de baixo mostra que a gente pode manejar as bacias hidrográficas para ter condições melhores. Muito bem. Aí vamos ver rapidinho algumas cenas de inundações, alagamentos, só para a gente lembrar, né? Isso daqui é um vídeo aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. São da Patrícia e da filhinha dela. A enxurrada invadiu violentamente os fundos da casa que fica no Jardim Santana, em Santa Cruz do Rio Pardo. A água levou tudo o que havia pela frente e destruiu móveis e objetos. Vou acelerar, vocês vão ficar com a curiosidade. Aqui é Bauru. Ó, dia 14 de fevereiro de 24. Isso aqui é Espírito Santo, a cidade de Mimoso do Sul. Que desce. 23 de março de 24. Dentro da área urbana. Isso aqui foi agora, há 3 semanas atrás.
Em Minas Gerais, as fortes chuvas deixaram 30 mortos e 39 Era 30 porque ainda estava ocorrendo. Devido à Depois destruição, tinha mais municípios da zona da 35. Mata Mineira decretaram estado de calamidade pública. Os que seguiram ao longo do dia, ao todo 140 bombeiros foram acionados. Se alguém quiser ver os vídeos, eu mando depois, tá? É que eu já estou prolongando demais. Possibilidades. Então, o professor vem aqui e usa um tempo importante para falar de um monte de problema que a gente já sabe, né? E agora, o que nós podemos fazer? Bom, vamos começar com... Primeira informação, manejo integrado de bacias hidrográficas. Eu tenho um livro sobre esse assunto, depois no final eu mostro o link para vocês, mas é pela editora da Unesp. Podem baixar sem custo, você baixa o PDF e pode ler. Tá? Exemplos de ações para manutenção do ciclo da água. Então, vejam, temos que estimular e apoiar para que as bacias hidrográficas tenham segurança hídrica e evitem as crises. Lembrando que crise não é só falta. Crise também é quando nós temos excesso. Tá? Em áreas urbanas, bom, nós podemos ter os nossos estacionamentos com pavimentos permeáveis. Infiltra muito água aí? Não, mas infiltra mais do que concreto ou asfalto. E além disso, a água fica um tempo ali presa até ela descer. Não é como no asfalto que ela vai descer com tudo, né? Aqui é lá na igreja de Salto Grande. Tá? Aqui, ó, as nossas calçadas, né? Não precisa ser toda concretada. Aqui uma coleta de água, está meio bagunçadinha assim, porque é lá na minha casa. Então, coleto, cai numa caixa, isso aqui são 2 pisos, vai para uma caixa embaixo, aí tem um motorzinho que nós usamos para lavar o quintal. Daqui sai, naquele cano de baixo ali, sai uma irrigação para um pomar que eu tenho em vasos, né? Então, é muito possível. Foi o custo dos 2 reservatórios e colocar a calha, né? E eu coloquei uma redinha, né? Não é aquele tratamento, como o João Paulo falou, né? Que é uma coisa muito mais técnica. Aqui é para usar mesmo para irrigação e lavar quintal. Tá? Aqui nós temos as bacias de infiltração. Essa é em Botucatu, aquela é em São José do Rio Preto. São bacias que a cidade faz, onde a água da chuva fica armazenada temporariamente. Está chovendo muito, a água fica retida ali. Depois ela vai infiltrar ou pode ser liberada para continuar o caminho dela quando não tiver mais inundação nos pontos mais baixos. Esse é o mesmo lugar, só que uma foto mais de perto. Aqui nós temos um exemplo em Porto Alegre dos reservatórios de detenção, que são os piscinões. Se bem planejados, eles ajudam a retardar o pico das inundações. Aqui um parque inundável no México. Aqui era uma área que sempre inundava, as pessoas perdiam tudo. O pessoal foi lá e construiu um espaço de esportes, né? Podem ver as arquibancadas ao redor. E quando chove, ele fica alagado. Quando a água infiltra, volta a usar e todo mundo está seguro ao redor. Isso aqui foi até premiado. Quando nós temos grandes estacionamentos, né, os nossos shoppings aí, né, estacionamento de 1 hectare de concreto, nem árvore tem. Ao longo dele e no meio podem ser colocados valos de infiltração. Além de reduzir a inundação, infiltra água para depois brotar nas nascentes. Aqui um exemplo no município de Vinhedo, eles têm algumas estruturas dessas implantadas. Aqui é um corte, né? Aqui se aproveitou a construção da canalização de esgoto e se deixou ao redor dela para que infiltre água. Veja que interessante, o esgoto vem por dentro dos tubos e a água infiltra ao redor. Aqui os poços de infiltração que a gente pode ter nos nossos quintais. Aqui os jardins filtrantes, né, que o Gabriel mostrou agora há pouco também. Isso daqui é lá em Gramado, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. Manejo adequado da arborização urbana, né? Aí o Luizinho também tem um histórico enorme, né, nesse tema. Vejam, de um lado a árvore está bem podada, do outro ela está decepada, né? E aí aquele galho que é jogado, depois a enxurrada traz e coloca no meio da rua.
Aqui nós temos os pavimentos permeáveis que nós podemos usar nos nossos quintais. Aqui nós temos o nosso telhado verde, né, que o Gabriel também falou. Ele tem um custo de implantação, ele precisa de uma manutenção, mas ele é bastante eficiente, principalmente para reter aquela primeira água da chuva, que é a que vai causar a enxurrada. Então, se todos os telhados tivessem esse sistema, nós teríamos um pico melhor distribuído, né? Aqui nós temos as proteções dos corpos d'água com as ecobarreiras, segurando os detritos e efluentes, aliás, os resíduos. Que outro exemplo com filtro. Mas aí alguém vai ter que retirar isso aqui? É claro, né? Isso pode até gerar emprego nos nossos municípios, né? Porque até nós temos que ir no dentista de vez em quando fazer manutenção, temos que ir no médico. Na natureza é a mesma coisa. Você fez algo e nunca mais vai mexer, tem que fazer manutenção. Aqui outros exemplos, né? Aqui mais simples, lá em Curitiba, um comerciante colocou um cestinho dentro do bueiro, aí quando enche de entulho ele tira e segue a vida. E aqui o exemplo do incentivo público, né? Do IPTU verde. Aqui é o caso de Ourinhos, né? Então, as pessoas têm um pequeno desconto no IPTU se implantam essas estruturas. No caso de Ourinhos tem um problema. A gente, para comprovar que o imóvel é nosso, temos que ir no cartório pegar uma declaração. Isso são 2 idas e um custo que é maior do que o desconto. Então acaba que não é eficiente, né? Mas eu tenho falado com os vereadores lá e apontado essa questão, porque a pessoa pode levar o carnê do IPTU, né? E se você paga o imposto, ninguém vai pagar imposto do que não é dele, né? Então você comprovaria assim sem nenhum custo. Então são melhorias. Se alguém aí for implantar, já lembre disso. Colocou cartório no meio, aumentou o custo. E em áreas rurais? Áreas rurais, os nossos terraços em nível, né? Porque eles reduzem o escoamento, diminuem a erosão, aumentam a infiltração. Aqui nós temos exemplo de terraços em nível, os 2 integrados com estradas. Esse é em Ourinhos, aquele é em Euclides da Cunha Paulista. Onde não se maneja água, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Plantio direto na palha, o pessoal aqui na região já utiliza também, né? Mas é importante que se utilize bastante. Plantio das matas ciliares, plantio aqui do Luizinho também, né? 2010, 2011, 2021, já não dava mais para ver o córrego, né? Mas era isso que ele queria, né? Aqui o exemplo do plantio da mata ciliar também, já que o Luizinho não está falando, eu vou falar. Aqui, ó, isso daqui é o Rio Pardo, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Vejam essa margem como era em 2002. Vejam como ela era em 2021. Trabalho do nosso amigo Luiz Cavalchuk, né? Então vejam como é possível fazer algo e mudar a realidade. Isso aqui é só para mostrar a importância das árvores nas margens do rio. Aqui é o Rio Paranapanema em Piraju, lá é o Rio Miranda no Mato Grosso do Sul. Uma única árvore está segurando há décadas o barranco do rio. Ainda precisamos ter as barragens nas margens de estrada para infiltrar água. Isso aqui reduz a erosão e recarrega o lençol freático para ter água depois na nascente. Aqui outro exemplo, isso aqui é lá em Sabino. Aqui os cordões de vegetação, a arborização de pastagens, sistemas agroflorestais. Esta arvorezinha aqui eu plantei com aquele senhor ali, lá em Rosana, no ano de 2009. Em 2013 a gente já estava na sombra dela, inclusive as vaquinhas dele pastavam ali, né? Aqui é outro senhor, seu Arnaldo, lá em Rosana também, em 2009 e em 2013. E aí nós podemos ter ainda as plantas de cobertura nas áreas rurais, para não ficar escoando água no meio do solo. Cobertura morta, que também não deixa evaporar tanta água nem causar erosão. Os quebra-ventos, controlar o fogo, né? Afastar o esgoto também nas áreas rurais, tá? Dos corpos d'água. E
E aí, então, resumindo, agora sim já estamos indo para o final, esse conjunto de técnicas de infiltração reduz o escoamento superficial, tá? Reduz riscos de erosões, alagamentos, inundações, perdas de vida, né? Nós perdemos nos últimos 40 anos no Brasil quase 5.000 pessoas em inundações, alagamentos e enxurradas. Quase 5.000 vidas, ou seja, uma cidade, como algumas aqui da nossa região, que morreram por causa desses eventos extremos, tá? E essa infiltração aumenta a água na nascente, mas não é só isso. Quem tem área rural, infiltrar água significa ter mais água para as plantas crescerem, significa produzir mais durante períodos de estiagem. A água que infiltra profundamente vai manter o volume dos rios, e isso melhora a segurança hídrica, reduzindo os riscos de crises hídricas. E aí as considerações finais são de que o aumento populacional, principalmente nas áreas urbanas, aumenta a pressão sobre a água. Esse é um desafio, né? Então temos que tirar as pessoas das cidades? Não, temos que manejar essa água, temos que trabalhar ela de uma maneira racional. Crescimento econômico é ótimo, mas aumenta a demanda da água. Então temos que planejar e fazer isso com conhecimento. Mudanças climáticas, elas estão aí. Não que sejam exatamente uma novidade. O planeta Terra, ele sempre teve mudanças, um pouco mais extremas, um pouco menos. Mas quando nós descobrimos o solo de um país inteiro e expomos esse solo, ele ficou mais quente. Esse solo mais quente muda a circulação da água, né? E aí vem esses eventos extremos. Falta de planejamento. Aí lembro de novo do exemplo que o João Paulo colocou, né? Que a gente não anda nas ODS, porque nós não temos no Brasil a cultura de planejar antes de fazer as coisas, né? Também investimos muito pouco em infraestrutura, e isso compromete os resultados. Enfim. E aí vem, mas isso é só coisa de governo, né? Todas essas técnicas que eu mostrei aí dependem da ação de pessoas, ou de empresas, como é o caso relatado antes da Special Dog, né? Então, cada pessoa pode fazer a sua parte. E aí, pensando na ação local com reflexo global, conhecimento e respeito aos ciclos da natureza, educação aplicada aos conhecimentos fundamentais à vida. Chegamos a essa foto. Alguém comprou uma casa concretada. Essa casa foi dita que como uma grande virtude é que ela estava já com o quintal todo concretado. Aí a pessoa, a primeira obra que fez na casa foi quebrar esse jardim, esse concreto, e plantar um jardim, né? Por quê? Essa casa está em Ourinhos, essa área quebrada são 20 metros quadrados, a média anual de chuva em Ourinhos é 1.350 milímetros, então chovem sobre esse espaço 27.000 litros de água por ano. Sabem aonde vai esses 27.000 litros de água que caem sobre aquele gramadinho, aquelas árvores ali? Infiltra tudo, não escoa nada. Isso aí foi feito em 2012 e até hoje eu nunca vi uma gota d'água escoando durante ou depois de uma chuva daí, né? Porque nós podemos fazer isso e cada um pode ter essa ação na sua casa. E aí, para finalizar, uma nascente, a nascente do córrego Água do Jacu, ali em Ourinhos, próximo à Unesp, né? Isso aqui é um trabalho de campo com alguns alunos, a gente chegou lá e eu fiz esse videozinho aí. Aí começa um dos córregos que mantém o rio Paranapanema e o rio Paraná com água, né? Porque o rio Pardo, que nós falamos bastante, ele só existe porque ele tem 3.281 nascentes. Cada uma delas joga um pouquinho de água assim, para ser o rio Pardo que nós vemos aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Como eu sei, eu fiz uma pesquisa com 6 alunos da Unesp, durante 2 anos, nós mapeamos cada uma dessas nascentes. Cada uma delas gera um pequeno córrego. E o rio Pardo ainda tem as nascentes que estão no fundo dele, né? Porque ele é um rio que corre encaixado.
para fechar, a gente tem um site onde coloca alguns vídeos, Kipa Co. Temos também um canal no YouTube, Kipa Co também. Kipa significa terra e Co significa água, na língua dos índios Panarás do norte do Mato Grosso. E aí tem aqui o endereço de alguns livros que eu tenho escrito. Esses aqui todos são sem custo. Aquele lá é pela editora Paco, aquele tem que ser comprado. Água por uma Nova Relação. E aí, para finalizar, é isso, pessoal. Muito obrigado. Bem, senhores, nós estamos ainda com o tempo viável para fazer a abertura da palavra para perguntas e algumas de interesse de todos. Nós vamos deixar 5 minutos, como eu disse, nós tentamos fazer o máximo possível para respeitar, sobretudo, aqueles que vieram de outras cidades, né, e mais distância maior, e precisam ainda retornar para suas casas, e a função do protocolo é justamente cobrar e ficar acompanhando que os horários sejam cumpridos. Já nós passamos cerca de apenas 10 minutos, então nós temos pelo menos mais 5 minutos ainda para o fechamento e as conclusões desta moderação que foi feita pelo engenheiro florestal, Dr. Edson Luiz Piroli. Gostaria de agradecer o companheiro, o Luiz Carlos Cavalchuc, o Luizinho, que acabou cedendo todo o tempo destinado, que seria ocupado pelos 2 moderadores, para que o Dr. Edson pudesse apresentar esses dados todos, que com certeza é de bastante interesse, traz bastante reflexão, e nós poderíamos, inclusive, ter ocupado muito mais tempo, né, porque o assunto é de extrema relevância. Gostaria de, então, nesse momento, abrir 5 minutos para alguns questionamentos, algumas perguntas dos interessados. Professor, bom dia, parabéns. Um pouquinho diferente do que o João Paulo trouxe, do reuso da água no processo industrial. A gente está vendo em São Paulo aí, e pelo visto é uma tendência de futuro, está se discutindo já do reuso da água do efluente de uma estação de tratamento para abastecimento humano. Isso já acontece em algumas partes do mundo. Como que o senhor vê essa necessidade que está sendo colocada para a população? Bom, a questão do reuso, ela é muito importante, porque ela vai reduzir a pressão sobre os corpos d'água, sobre novos mananciais, né? Eu sei que em termos globais, nós temos muita água sendo retirada de dessalinizadores, né? Inclusive, um dos grandes desafios lá naquele conflito no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz, é justamente que os árabes não querem reagir aos iranianos, porque eles têm medo que os iranianos bombardeiem os dessalinizadores. Em uma semana, eles têm que evacuar as grandes cidades da Arábia Saudita, se isso acontecer. Agora, casos onde as pessoas já estejam consumindo em nível de áreas urbanas, eu desconheço. Eu sei que existe a proposta, que isso está sendo tratado, mas não em volumes significativos, até onde eu sei, né? Nós temos na atualidade um outro uso bastante intensivo, que vai aumentar muito, que são dos data centers, que o pessoal já está desenvolvendo sistemas fechados, ou seja, aí vai ser reuso também. Então, a questão do reuso, ela é uma das soluções bastante viáveis e já bastante adotada nas indústrias em geral, né? E que é uma tendência que todo mundo que possa fazer, vai fazer, né? Agora, com relação ao uso humano, em escala mais significativa, eu não conheço nesse momento. Companheiro, parabéns pela palestra, parabéns pelo trabalho que o Luiz... Um momento, companheiro, pedir para que fique em pé, por gentileza, para fazer a sua intervenção, por conta de que a TV Santa tem dificuldade de focalizar aqueles que estão fazendo as perguntas devido à distância mais atrás um pouco. Então, por gentileza. Pelo meu tamanho, não vai ter muita dificuldade para me filmar, não. Parabéns pela palestra, parabéns pelo trabalho que o companheiro Luiz está fazendo aqui. Eu sou de Botucatu,
e a minha pergunta é referente à barragem do Rio Pardo. O que está sendo feito em Botucatu? É uma coisa lógica e natural ou é um ato de egoísmo em relação aos outros municípios? Certo. Ótima pergunta. A gente já discutiu esse assunto bastante, isso foi discutido inclusive no comitê da bacia hidrográfica, né? E o comitê se manifestou favoravelmente, apesar da luta, né? O próprio Luiz apontou os riscos, né? Mas tem a segurança hídrica de Botucatu. Então, aquela grande represa lá garante o atendimento da população de Botucatu com água do Rio Pardo. Eles estão também fazendo poços profundos, né? E também tinha ainda mais alguns interesses, né, dos loteamentos e tal, que não vem ao caso colocar aqui. Em termos de Rio Pardo, aquela represa, ela não nos compromete aqui significativamente, porque apesar de ser no eixo do Rio Pardo, ela está muito próximo à nascente. Então o Rio Pardo ainda recebe água dos demais afluentes, principalmente do Rio Novo, que tem as nascentes lá em Avaré, e do Rio Claro, que vem pelo norte, nasce em Botucatu, passa por Pratânia e chega também no Rio Pardo ali em Iaras, né? Então o impacto não é tão significativo. Até porque também depois de ela cheia eles continuam liberando. Mas, num caso de escassez, períodos de estiagem prolongados, aquela água, se ela for 95% retida lá, vai impactar a nossa realidade aqui. Um pouco, mas vai. E nós ainda temos uma outra questão que é bastante severa, que foi a construção da PCH Ponte Branca aqui em Águas de Santa Bárbara. Porque eles regulam a água, principalmente quando não está chovendo bem, eles controlam a água para encher o reservatório e gerar energia na parte da noite. E eles liberam essa água na geração de energia. Isso varia a altura da lâmina d'água do Rio Pardo em Ourinhos em até 20 centímetros por dia. O rio sobe 20 centímetros e baixa 20 centímetros. Foi numa dessas baixadas que a SAI não conseguiu captar água porque baixou abaixo do bocal das bombas, né? Então, somando, a represa em Botucatu ela não é algo tão preocupante, mas se forem feitas mais alguns represamentos controlando a água, nós podemos chegar numa situação de não ter água para atender o município. Santa Cruz do Rio Pardo já viu isso e já atende metade da população com poços. Ourinhos não. Ourinhos tem 7 poços em operação que atendem em torno de 5 a 8 mil pessoas. Ourinhos depende vitalmente do Rio Pardo. Eu sou representante do Rotary Club de Itaquarituba. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Rotary Club de Santa Cruz pelo excelente workshop. Acho que todo mundo aqui teve um excelente aproveitamento. E também agradecer o Rio Pardo Vivo, que forneceu ao Rotary Club de Itaquarituba 7.000 mudas, certo? Da pessoa do nosso amigo Luiz Carlos Cavalchuk, tá certo? Muito obrigado. O projeto está sendo bem sucedido. Nós visitamos regularmente as propriedades, são propriedades rurais que estão protegendo suas nascentes. Então, muito obrigado ao governador Zilinho, ao governador Camargo pelo apoio que nos tem fornecido, e nós vamos continuar no projeto porque tem sido excelente. Muito obrigado. Eu não vou fazer pergunta em razão do tempo. Meu nome é Gilson Novaes, eu sou presidente do Rotary Club de Santa Bárbara do Oeste. Eu sou professor universitário, aposentei-me há um mês por minha conta, e a minha palavra é para cumprimentá-lo pela aula que você nos deu hoje. Eu tenho o costume de selecionar professores para a universidade e sei que realmente você deu uma aula, não foi uma palestra. Foi uma aula. Até eu gostaria de pedir para quem está organizando que pudéssemos ter esse acesso ao, se é que foi gravado, um vídeo dessa aula, para que pudesse ser divulgada, porque é de extrema importância.
E a outra coisa, para ser bem breve, eu quero cumprimentar o Luiz Carlos Cavalchi pela grandeza que ele teve em permitir que você continuasse falando, porque estava realmente sem explicação a sua palestra. Muito boa, parabéns, que Deus o abençoe muito. Bem, senhores, não havendo mais perguntas e questionamentos, nós já estamos rigorosamente no tempo de encerramento. Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Dr. Edson Luiz Piroli, agradecendo também o Luizinho por ter cedido o tempo total ao palestrante, ao moderador, agradecido pela sua intervenção importantíssima. Como já disse, poderia ter usado quase que a manhã toda para desenvolver os temas, porque realmente de uma pertinência muito grande, assuntos de absoluto interesse, mas que teve por objetivo final, como todos os demais que usaram essa tribuna e esse espaço, o tempo para que vocês pudessem se conscientizar do objetivo desse workshop, que é justamente a conscientização sobre o uso da água, sobre os recursos hídricos, a preservação, enfim, todos os esforços que especialmente nós, rotarianos, nos propomos dentro das áreas de enfoque, de estabelecer projetos e ações significativas que possam contribuir para esse elemento tão essencial à vida humana, que é a água, sobretudo nesse dia 22, hoje, em que nós comemoramos o Dia Mundial da Água. Nós vamos caminhar nesse momento para o encerramento. Eu gostaria de chamar nesse momento a companheira Adriana, e solicitando ao companheiro engenheiro que acabou de nos suceder aqui, o Edson Luiz Piroli, que mais uma vez receba a salva de palmas de todos vocês pela intervenção. Eu gostaria de fazer uns anúncios ainda finais, mas já quero adiantar um deles, que é com relação à nossa ação concreta que estava estabelecido, que era o plantio de 121 mudas. Considerando o tempo de sol e para que nós não atrasemos o almoço que está programado na sede do Rotary Club, do qual, mais uma vez, convido todos a participarem, um oferecimento gratuito do Rotary nessa ação de hoje, tá? Todos estão convidados, o clube está a princípio com a sua capacidade preparada para receber todos vocês para almoçar com a gente. Acessem aí pelos aplicativos que possam levar vocês até o endereço, tá? Rotary Clube de Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Barão do Rio Branco, número 54, tá? Por favor, Adriana. Rapidinho, pessoal. O Rotary, ele costuma entregar para os palestrantes um certificado de participação. E para otimizar o tempo, senão teria que chamar todo mundo aqui, tirar foto, entregar, e ser ecologicamente correto, nós vamos enviar por e-mail, ok? Obrigada. Dessa forma, senhoras e senhores, nós vamos passar para a finalização desse evento. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos os rotarianos, os convidados, visitantes, palestrantes que ocuparam esse tempo, especialmente os companheiros que vieram de outras cidades, mais distantes, que todos tenham, após o almoço, um bom retorno para suas casas. Ficamos muito envaidecidos e agradecidos com a presença de todos vocês neste evento. Queremos agradecer também mais uma vez o Juninho Souza, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, pela cessão desta Casa de Leis, para que nós pudéssemos realizar este evento. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos os internautas que nos acompanharam e ainda nos acompanham através das imagens geradas pela TV Santa, no qual nós agradecemos o seu diretor proprietário, o Bodon, pela excelência dos serviços prestados nesta manhã. Desta forma, encerrando aqui a minha participação como protocolo nesse evento, eu gostaria de solicitar
ao governador Alziro Guine de Oliveira, que representa hoje o Rotary Clube de Santa Cruz do Rio Pardo, que use a tribuna para fazer o encerramento oficial deste workshop desenvolvido pelo Rotary Clube de Santa Cruz do Rio Pardo e pelo E-Clube Renascentes. Senhoras e senhores, companheiros, atiradores do tiro de guerra, estão convidados para o almoço, tá? Não aceito, não. Quero aqui fazer uma referência ao subtenente Lescaut, né? Foi assim um evento significativo para a gente, mas que trouxe algumas preocupações e, graças a Deus, tudo correu bem hoje. E eu, só corrigindo Haroldo, o patrocínio do almoço, né, essa ação de companheirismo e amizade e calor humano, partiu do E-Clube Renascentes. Nós estamos colaborando no sentido de sermos anfitriões. Eu quero pedir desculpa se eu não fiz uma referência, porque às vezes a gente passa, né, por alguns flashes e não me lembro de ter citado, mas eu quero agradecer muito mesmo, mas muito mesmo, o meu amigo Luiz Carlos Novaes Marques, nosso querido Psyu, tá? Ele chegou no último minuto do segundo tempo e deu conta do recado, não é? Então, Psyu, muito obrigado. Estamos aguardando você lá no Rotary, tá bom? E assim, esse dia maravilhoso, que eu me sinto completamente realizado e feliz, acredito que todos os meus companheiros rotarianos também, eu peço aos que puderem, com todo o respeito e dignidade, que em pé, para o encerramento deste evento, saudemos o pavilhão nacional. Eu só quero, mais uma vez, confirmar a informação que eu peço desculpa se eu acabei esquecendo de fazer, ou se eu fiz e não percebi que talvez não tenha completado. O plantio de árvores que estava programado para esse momento foi cancelado em virtude do tempo de sol e tudo mais, e para que a gente possa ter oportunidade de todos almoçarem mais cedo, foi cancelado, mas nós vamos realizar esse plantio de árvores durante a semana. O Rotary Club e demais companheiros que puderem vão poder participar desse evento, para que a gente possa não alongar demais o tempo para todos vocês. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom domingo, e a todos os visitantes e convidados, um bom retorno para suas casas.